vamos iniciar fazendo uma oração, né, para a gente poder iniciar. Apesar da gente não estar no nosso contato direto fisicamente, mas a tecnologia nos dá essa oportunidade da gente estar juntos, ainda que virtualmente, você podendo captar minha imagem, o som, e a gente manter essa relação ainda que distante, mas ao mesmo tempo juntos, né? E eu queria dar início a gente fazendo uma oração, né? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe nesse momento. Pai Santo e Justo, nesse momento nós queremos entregar a Ti, Senhor, esse dia. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos levantarmos com saúde. Estamos de pé em meio a esse momento tão caótico e crítico que a humanidade toda passa, Senhor. E nesse momento aqui nós nos dispusemos, Senhor, a estudarmos um pouco a Tua Palavra, a nos dedicarmos, Senhor, a um tempo de meditação, de estudo bíblico. Toma em Tuas mãos cada um que está aqui comigo, assistindo agora, aqueles que vão assistir, que esse momento seja um momento edificante, seja um momento, Senhor, de esclarecimento, de edificação. Ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a minha mente e que a Tua Palavra, Senhor, possa produzir aquilo para o qual ela está destinada a fazer na vida do ser humano. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos ao estudo da lição número 12 da nossa revista da Escola Dominical. E o tema de hoje é Jesus, o homem perfeito. Antes da gente entrar propriamente aí dentro da lição, né, nós estamos aqui nos comunicando de uma maneira virtual, né, a minha denominação, a igreja a qual eu faço parte, achou por bem a gente não estarmos reunidos, né, para evitar aglomeração por causa desse vírus que tem se espalhado, e achou por bem não fazer isso. Bem que à noite nós teremos ali um culto onde nós vamos será falado para toda a igreja a decisão. Mas em prol disso aqui nós estamos, né? Estamos aqui para podermos nos edificarmos, né, através da palavra de Deus. E dando sequência, para a gente poder tirar o foco também um pouco, né? A gente sabe da crise que estamos vivendo, nós sabemos da epidemia, da pandemia que nós estamos tendo, né? Da gravidade, né, desse vírus e de como ele se propaga. Porém, nós precisamos manter a nossa vida, né? Se a gente ficar só ouvindo de tudo que está acontecendo, que a gente sabe que é grave, né? Não tiro a gravidade disso, mas a nossa mente pode entrar em parafuso. Então esse momento que a gente está tendo de quarentena, que o governo instituiu, é o momento da gente estar aqui na reflexão também, alimentando a nossa vida espiritual, alimentando também a nossa vida física, humana e mental, assistindo bons filmes, lendo, ouvindo músicas. E nós que temos uma vida com Deus, nós nos alimentarmos também da nossa vida espiritual através das nossas dinâmicas espirituais, né? Leitura da palavra, louvor a Deus, culto doméstico, né? O cristão, ele não é só cristão quando ele está dentro de quatro paredes, né? A nossa vida não se define a isso, né? Há uma briga aí que está ouvindo, ou discussão, ou queira lá, como se queira tomar a definição do que está vendo. Se cancela os cultos, é alguém que não tem fé, que negou a fé. Se não cancela, é alguém que tem fé, né? E eu não vejo dessa forma, né? Cancelar não significa que você não tenha fé
ou que você negou a fé. Cancelar por um período os cultos, foi a palavra que eu dei aos irmãos, significa que nós estamos operando a nossa fé em amor, em misericórdia, em compaixão, àqueles que são mais idosos, que estão num momento de um quadro mais crítico em prol dessa enfermidade. Mas vamos aqui retomar a nossa lição. Nós vamos falar hoje sobre a lição número 12, só novamente centralizando os irmãos aí, aqueles que estão com a revista e quiserem acompanhar. Nós vamos falar da lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Sem dúvida alguma, Jesus é esse homem perfeito. E no estudo da revista de hoje, nós vamos ver realmente como as Escrituras se dão em relação a Jesus. Jesus é somente humano? Jesus é somente divino? As duas naturezas, elas estão ali, parece que estão misturadas. Será que não tem? Será que Jesus ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino? Jesus existiu a partir do ventre de Maria? Então são algumas concepções que nós vamos aqui ver a respeito desse Jesus, dessa pessoa tão extraordinária, desse Deus divino, que há mais de 2000 anos na história ainda é falado, é discutido, quer seja por aqueles que não acreditam em Deus, que não têm uma experiência com a salvação, e é adorado pelos seus seguidores. E não há dúvida, e há consenso entre eles, que Jesus foi um homem diferente, singular na história da humanidade. E nós aqui vamos falar sobre isso, sobre Jesus, o homem perfeito. No textuário da nossa lição, está baseado em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz assim: crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Aqui está uma definição que mostra muito bem Jesus na concepção de sabedoria, de estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Aqui está mostrando isso. A verdade prática da nossa lição, ela diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A divindade e a humanidade de Jesus, ela é real, ela é perfeita e ela é plena. Tá? Aqui na verdade prática, já o comentarista da lição, ele já dá a base, para a gente entender a respeito desse Jesus, desse homem, desse Deus, e a sua divindade e a sua humanidade não é uma coisa que é aparente, que parece, mas não é. Mas é algo real. As Escrituras mostram que Jesus era divino, era humano, de uma forma real, de uma forma perfeita e também de uma forma plena. Então nós vamos ver isso dentro das Escrituras. A leitura que nós vamos fazer do texto bíblico está em Lucas capítulo 2, o versículo 40 ao versículo 52. Tá? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa.
E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Esse era um costume comum, né? De estar ali analisando as escrituras e ouvir, fazer perguntas. Isso era algo comum. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Né? Então aqui nós temos a nossa base da lição de hoje, que é nesse texto de Lucas, do capítulo de número 2. Tá? Na história, desde a história da igreja primitiva, nos seus primeiros anos ali, a pessoa de Jesus sempre foi atacada. Né? Atacada por aqueles que, ora, tiravam a divindade de Jesus, e por heresias que surgiam também, por ora, dizendo que Jesus não tinha um corpo humano. Né? E em 1 João capítulo 4, no versículo de número 3, diz que todo espírito que confessa que Jesus não vem em carne não é de Deus. Fruto isso da argumentação de João era as heresias que estavam surgindo, negando a encarnação de Jesus Cristo, de Jesus como ser humano. Então, João escreve dizendo que todo espírito que confessa que Jesus não vem em carne não é de Deus. Né? Vamos aqui para a introdução da revista. A introdução da revista diz assim, acompanha aí comigo. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, nós vimos isso, né? Enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus. Encarnação. Não é reencarnação, né? É encarnação. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso encarnou num corpo humano. Né? Não é reencarnar. Reencarnar é morrer e voltar em outras vidas. Então, o foco da revista e da lição de hoje é trazer a encarnação do Filho de Deus como o Filho do Homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Né? Esse é o nosso Cristo, ser humano perfeito. Ele foi o único que conseguiu viver nesse mundo, né, sem pecado. Enquanto nós estamos ainda num processo enquanto vivemos aqui agora, estamos num processo de santificação para alcançarmos a etapa final, que será também o processo de glorificação. Mas enquanto estamos aqui num processo de santificação, nós não conseguimos uma perfeição absoluta em relação ao pecado, em relação a uma vida de não pecar. Né? Nós pecamos, e quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Que Ele intercede por nós. Mas Cristo aqui foi um homem perfeito, né?
de uma humanidade perfeita que cumpriu as exigências toda da lei, e nele há perfeição. Nós, como seus discípulos, nós temos um modelo a ser seguido, né? A nossa busca é sempre na pessoa de Jesus, né? Nós não podemos, como seguidores de Cristo, nos entregarmos a uma vida pecaminosa, ainda que pecamos, mas nós não fazemos do pecado e não podemos deixar que o pecado se torne algo habitual em nós, né, que seja um caminho e um estilo de vida, né? Porém, Jesus Cristo nos dá esse exemplo de nós olharmos para Ele e termos Jesus como nosso referencial máximo de fé, olhando sempre para Ele, olhando para a sua vida, para o seu estilo de vida, do seu andar, do seu caminhar, de como se portou, de como viu a realidade da vida. Ele é o nosso exemplo máximo, né? Enquanto Ele foi um humano perfeito, nós, como seres humanos, buscamos o exemplo de Jesus para a nossa própria existência. Ainda que a gente não consiga na nossa totalidade como seres humanos, mas o nosso referencial máximo é Jesus, é olhar para Ele, é ter a nossa vida focalizada nele. Ele é o exemplo máximo para a nossa vida. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. A humanidade de Jesus era real. Como nós podemos ver a humanidade de Jesus sendo real? Ele não comia? Ele não bebia? Ele não se cansou? Aí nós estamos vendo a humanidade de um ser humano. Todo ser humano tem necessidades básicas. O ser humano precisa comer, o ser humano precisa beber e o ser humano precisa dormir, né? São necessidades essenciais na vida de qualquer ser humano. Então a Bíblia, ela deixa registrada para nós essas necessidades básicas que todo ser humano precisa e que estava latente na vida e na humanidade de Jesus. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, né? Jesus tinha a natureza humana, né? Porém, Jesus não provou o pecado, né? A sua concepção não foi uma concepção como os demais seres humanos, né? Em que vem uma ordem natural de uma relação de um homem e de uma mulher, a qual essa relação gera um fruto e desse fruto nasce a criança. A relação de Jesus não teve essa relação, né? O próprio Espírito Santo concebeu isso no ventre de Maria. Então Jesus ele nasce na perspectiva de não ter contato algum com o pecado, que foi o pecado original dos nossos pais. Então ele era semelhante a nós em tudo, exceto em relação ao pecado. Frisamos outra assim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas, né? As duas naturezas, tanto a divina como a natureza humana, né, elas não se conflitam, né? Mas essas duas naturezas, elas são perfeitas e são harmônicas, né? Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador, né? Ele tem uma natureza divina, ele tem uma natureza humana, tá? E dentre essas naturezas, né, a humana, ele se faz, ele se mostra, ou ele demonstra essa perfeição humana em salvar
o ser humano? Por que Jesus ele veio e encarnou, né? Veio como homem? Ele veio como homem dentro do plano de Deus e dos decretos de Deus, dentro da promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, né? Assim como o homem peca e há um julgamento divino, né, sobre toda a história da humanidade, Jesus vem para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, né? E ele vem em virtude do nosso primeiros pais, do primeiro Adão, que ele trouxe o pecado para a humanidade. Um outro homem teria que vir fazer o mesmo que Adão, porém agora acertando. Adão erra e agora vem um outro homem, à semelhança de Adão, e vem agora para acertar, né? Jesus vem como homem, como um representante para carregar a culpa do pecado e morrer pelos pecados. Então Jesus vem na sua natureza humana para cumprir isso. E também aqui, a título da gente ter acrescentar um pouco do nosso conhecimento aqui, em relação a Jesus, sempre existiu na história da igreja, como eu disse lá no início, pessoas negando, né, a humanidade ou a divindade de Jesus. E no ano 451 teve um concílio, o concílio de Calcedônia, em que a igreja se reúne, os pensadores se reúnem, os teólogos se reúnem, os estudiosos se reúnem para marcar sua posição acerca do que estava acontecendo em relação a algumas concepções erradas e heresias que estavam sendo estabelecidas em relação a Jesus Cristo, né? Alguns pensamentos e algumas heresias que negavam a divindade de Jesus, outras falavam que Jesus não era divino, outras falavam que Jesus era somente humano, outras diziam que as duas naturezas não se misturavam, né? Outras negaram que tinha duas pessoas, né? Que uma era a pessoa de Jesus humano e outra era a pessoa do Jesus divino, né? Então o concílio ele se reúne para poder dar o seu ponto de vista em relação às Escrituras e para bater o martelo assim dizendo que Jesus ele é perfeitamente Deus e que Jesus ele é perfeitamente humano. E para dizer também que Jesus sempre existiu desde a eternidade, né? Então esse concílio surge para espantar os maus ensinos e também para poder rejeitar as heresias que estavam surgindo, né? E como está aqui na revista, que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa, imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, né? Quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, né, dentro da teologia, a cristologia, o estudo acerca de Jesus, ele é maravilhoso. Quem quiser se aprofundar mais, pode ir nesse sentido. Vamos lá, ponto 1. Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. Vamos lá no ponto 1. Sua eternidade com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus,
não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Lembra lá Isaías dizendo isso? Pai da eternidade, príncipe da paz, etc. Além da encarnação, ele estava com o Pai, tá? E no Pai criou todas as coisas, né? Aonde Jesus estava antes de encarnar, antes de vir no ventre de Maria? Estava junto ao Pai. Olha o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Olha que coisa gloriosa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, no versículo, principalmente no versículo 1, até o versículo de número 3, nós vemos aqui que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes da encarnação, onde Jesus estava? Estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada teria sido feito. Ponto 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida. Está aqui no versículo de número 4, que nós acabamos de ler, né? Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A verdadeira vida está em Jesus. Os seres humanos pensam que vivem a parte de Jesus, que vivem a parte de Deus, mas na realidade não vivem. Só tem a oportunidade de viver porque Jesus concede a vida ao ser humano. E a verdadeira vida está em viver a sua vida em Cristo. Porque tem muita gente que vive, mas não vive em Cristo. Vive como se fosse cadáveres humanos, andando para um lado, para o outro, sem perspectiva de vida, morto espiritualmente. Mas nós que servimos e tememos a Deus, nós temos a oportunidade de termos vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é a abundância de Deus em nós, é a certeza, é a fé, é a certeza da misericórdia de Deus, é a certeza do amor de Deus, é a abundância da sua compaixão sobre nós. É uma vida realmente vivendo a vida em Deus. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Esse segundo ponto aqui está vindo para os atributos, as grandezas e perfeições de Jesus. Esse segundo ponto está trabalhando com a ideia das qualidades de Jesus e demonstrando que essas qualidades de Jesus revelam a sua divindade. Ele é onipresente, conforme está lá em Mateus 28, 20. Vamos ler esse texto lá.
Mateus 28, verso 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Onisciente, sabe de todas as coisas. Aí há vários textos bíblicos indo para esse sentido e demonstrando, primeiro, a onipresença em todos os lugares, onisciência, que Jesus conhece tudo, né? Sabe de todas as coisas, né? E a sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas mãos de Jesus. Ou seja, o segundo ponto demonstra que Jesus é onipresente, está em todos os lugares, não há nada que possa fugir da presença de Jesus. Onisciente, conhece todas as coisas, sabe tudo. Onipotência, que nas mãos de Jesus reside toda a fonte de poder, quer seja nos céus ou na terra. Então aqui nós vemos esses atributos, são atributos que qualificam uma divindade. Sem esses atributos não há como qualificar uma divindade, né? A divindade, ela tem que possuir isso. Pelo menos essas três prerrogativas têm que estar definidas na divindade. E aqui no ponto 2 da nossa lição, ela demonstra muito bem isso, com bastante riquezas aqui de versículo. O próprio versículo de número 28 de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, Jesus diz: e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não significa aqui que o texto está dizendo que Jesus não tinha todo o poder, né? Mas nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Mas significa que agora, a partir daquele momento, né, da sua ressurreição, quando Jesus se esvazia um pouco da sua glória, significa que ele não perde a sua divindade, mas esvazia um pouco da sua glória. E com a ressurreição, a sua glória agora é estabelecida na completude. E ele possui todo o poder nos céus e na terra. Agora eu faço esse link, agora vai com o ponto 3 da lição, né? Ponto 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso é importante. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus a despeito da sua encarnação no ventre de Maria, mas sim de sua glória, conforme está lá em Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Vale a pena a gente fazer a leitura, né? Do capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 ao versículo 11. Vamos lá? Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui é bem definido isso, que na encarnação, ou seja, quando o Deus Filho vem e entra no ventre de Maria, que essa encarnação, Jesus não deixa de ser divino. Ele simplesmente ele vai descendo a sua glória, né? Ele não se
se esvazia da sua divindade. Ele destitui a sua glória na sua totalidade por amor ao ser humano. E vem e encarna como ser humano, e vem como esse ser humano, da natureza humana, sem deixar a sua natureza divina. Ele não deixa de ser Deus, mas ele esvazia-se da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Vamos lá. Vamos agora para o ponto 2. Primeiro vimos aí, Jesus, o verdadeiro Deus. Ponto 2, Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, nós já até falamos aqui sobre esse assunto, também, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, conforme está lá em João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Nós falamos aqui sobre isso, e aqui dá uma passada novamente sobre a divindade aqui de Jesus, falando onde ele estava, mas o foco desse ponto de número 2 é falar de Jesus, o verdadeiro homem. Primeiro, o comentarista parte aqui de um ponto lógico, onde Jesus estava antes da encarnação, onde dele encarnar, onde Jesus estava? Jesus estava no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 3, versículo 18 vai demonstrar isso. João 1,18 vai demonstrar isso. Ponto 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Todo o Antigo Testamento nós vemos a figura de Jesus Cristo, os tipos de Jesus, a simbologia demonstrando esse Salvador evidenciado na antiga aliança. Tá? Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A de Abraão e também a de Davi. A mensagem lá em Davi diz que da descendência de Davi haveria um que iria reinar eternamente. Então as profecias no Antigo Testamento, toda a simbologia, todos os tipos que existiram no Antigo Testamento iam caminhando e demonstrando, evidenciando a pessoa de Jesus Cristo na Antiga Aliança. Ponto 3. A encarnação no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória. Jesus não era um espírito. Jesus era um homem real, carne e osso,
Lembra lá, na ressurreição, quando um dos seus discípulos não acredita, ele chega até esse discípulo e fala: toque aqui, ó. Veja aqui como eu sou de carne e osso. Demonstrando lá a natureza de Jesus. Embora concebido sobrenaturalmente, né, Jesus não foi concebido de uma maneira natural, como todos os seres humanos, como eu falei anteriormente, foi concebido de uma forma sobrenatural. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, né? Sentiu nossas dores. Isso aqui é interessantíssimo, né? Quando a gente vai analisar e ver o lado humano de Jesus, é algo tão maravilhoso, né? E aqui o comentarista ele fala que ele sentiu nossas dores e incômodos. Lembra lá quando seu primo morre, João Batista? Sabe o que Jesus faz? Jesus se separa de todo mundo. Vai ficar isolado. Ele fica triste. Ele vai vivenciar aquele momento triste da vida dele. Porque ele era humano, ele tinha sentimentos. Era humano como eu e como você. Em relação aos sentimentos, em relação à dor que sentia. Lembra lá de Lázaro? Quando Lázaro está morto? E no texto de João 11, o texto diz que Jesus chorou. Ele chora pela morte de um amigo, de alguém que ele tinha afinidade. Coisa mais linda de demonstrar num Deus que é Deus, que é infinitamente maior que o ser humano e resolve tabernacular conosco, se tornar um ser humano, experimentar as dores, as lutas, as aflições, as agruras da vida, todos os sentimentos em relação a outro ser humano. E é fenomenal a gente ver isso em Jesus e saber que ele se compadece das nossas dores, que ele está junto do trono de Deus, intercedendo por nós, porque ele conhece as nossas dores, ele sabe os nossos infortúnios, ele sabe dos nossos incômodos, ele sabe daquilo que se passa no nosso coração e ele intercede por nós. A humanidade de Jesus está aí. Ele sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, teve sede. Se lembra lá quando ele estava lá no jardim e ele sente uma profunda agonia? Vamos ler esse texto? Olha como Jesus estava numa dimensão de agonia tão grande, mas tão grande. Mateus 26, verso de número 38. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Imagina, um ser humano que está num grau de tristeza tão grande que ele sente que a morte está se aproximando da vida dele. E ele pede aos amigos: fica aqui comigo, vigia aqui comigo, ora aqui comigo, faça companhia aqui comigo, porque eu estou triste. E até a morte, porque eu sei. E eu preciso trilhar esse caminho. E ele sabia de tudo que estava por vir sobre ele. Imagina isso. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Não vamos entrar aqui num debate de dicotomia, tricotomia, que não vale a pena. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito
quer ao pecado original, aquele pecado em que nós carregamos dos nossos primeiros pais, quer ao pecado experimental, tá? O pecado que o ser humano comete no seu dia a dia. Então Jesus ele não estava sujeito a isso. Porque em Jesus, apesar de haver a natureza humana, em Jesus tinha a natureza divina. Tá? Sempre pensando nisso. Ponto 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso aqui é uma coisa também, assim, de forma maravilhosa. Paulo escreve isso aos Gálatas explicando o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 4 e verso 5. Ou seja, a plenitude do tempo é o seguinte: é no tempo de Deus. É naquele momento em que Deus disse, é agora, o momento é esse. A presciência de Deus, lá na sabedoria divina de Deus, Deus no seu plano tão maravilhoso, ele vai fazendo coisas acontecerem, a surgirem, para que no momento certo o Filho de Deus pudesse se revelar e vir sobre a humanidade. Olha aí, acompanha aí na revista. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Primeiro povo, Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Israel, através das sinagogas, levando a crença em Deus. A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E pela língua, o idioma que rodava o mundo era o grego. Então a facilidade da comunicação, da mensagem do Evangelho iria ser de uma forma bem ampla, que todos iriam conseguir entender o alcance dessa mensagem. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Quando Roma vai conquistando o mundo, o que Roma vai fazendo? Roma vai vindo com as leis e Roma vai vindo estabelecendo pavimentações nas ruas para que o exército romano pudesse se deslocar facilmente. Então as pessoas, consequentemente, poderiam transitar de uma maneira mais rápida. E olha como a plenitude do tempo se estabelece no Kairos de Deus, no tempo de Deus, no momento certo de Deus. Israel se estabelece como aquele povo que é temente a Deus, que navega sobre a égide de adoração a um Deus. A Grécia, com a sua língua, que se torna universal, com a sua cultura. E Roma, através das suas conquistas, introjetando suas leis e, mais do que isso, construindo estradas, facilitando o trânsito de pessoas. Olha como Deus, na sua sabedoria e na sua presciência, no seu todo poder, ele é perfeito. E Jesus nasce no momento correto e exato para que a propagação da sua mensagem pudesse repercutir em toda a humanidade. 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão,
nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens. Iniciou seu ministério quase aos 30 anos, conforme está lá em Lucas 3:23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Vamos caminhando aqui. Ponto 3. Nós vimos até agora Jesus, o verdadeiro Deus, Jesus, o verdadeiro homem, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Essa é uma pergunta. A resposta é sim. Era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental, que nós já tratamos sobre isso. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua prerrogativa ou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 4. Ele não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e a sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor do que os procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus jamais usou a sua divindade para poder suprir as suas próprias necessidades humanas, né? Mas ele usa da sua divindade sempre em favor do outro, né? Sempre em favor do ser humano, né? Sempre foi em favor de curar uma enfermidade, de limpar um leproso, né? De ressuscitar um morto, de suprir a fome de pessoas, sempre do semelhante, né? Sempre do próximo. É esse amor de Jesus que enche o nosso coração e transborda o nosso ser de tanto amor por Ele. Como Ele exalou o amor, como Ele transmitiu o amor, como Ele se doou em amor. E Ele fala para nós, né, em João capítulo 13, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A marca do discipulado em Jesus é a marca do amor. É olhar para Jesus e fazer da nossa vida o grande espelho que reflete esse amor de Jesus. Assim como Ele teve amor do ser humano, nós também devemos ter amor uns para com os outros, né? O Senhor Jesus era um homem de dores experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Glória a Deus, né? Ele é um perfeito sumo sacerdote, né? Ele está intercedendo por nós. Ele intercede por nós, né? E Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe da minha fraqueza. Ele sabe que somos seres humanos, estamos numa carne, cometemos erros, mas Ele se compadece de nós. Glória a Deus por isso, né? Por isso que nós precisamos desse Jesus humano, né? 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Assim como o nosso primeiro pai, Adão, ele fracassa lá no Éden, o último Adão, uma referência a Jesus Cristo, ele triunfa no deserto, onde a sua humanidade está fragilizada, com fome. Ele triunfa, e triunfa no Calvário, onde está sendo morto, vilipendiado, maltratado, humilhado, aonde ele sofre
ele tem aquele momento de escárnio dos açoites, de toda forma de desprezo, e até mesmo quando está ao lado dos dois companheiros ali de morte, um zomba, um quer o escape e o livramento, e o outro quer o acesso ao paraíso, a estar com ele. E mesmo ali, ele triunfa para cumprir o plano, a vontade do Pai Celeste e esse plano divino que estava em relação ao resgate do ser humano. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Glória a Deus. Nele nós somos redimidos. É olhar para Jesus, ver em Jesus toda essa estrutura dessa natureza divina, desse Deus divino, Criador de todas as coisas, e ao mesmo tempo essa natureza humana que sentiu dores, que passou aflição, que morreu em resgate do ser humano. Nele nós somos plenamente redimidos. Somos redimidos para a glória de Deus. 3. Estamos caminhando aí para a nossa conclusão. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. O comentarista ele dá ênfase, se você reparou, ele dá muita ênfase a essa frase aqui. Se eu não me engano, ele já falou isso 3 vezes na lição. Que ele quer deixar bem claro que apesar de Jesus ter uma natureza humana, Jesus jamais esteve sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Aqui está a prerrogativa de Jesus quanto à sua natureza humana, e revelando aqui a sua perfeição espiritual e moral de Jesus. Separado dos pecadores. Isso aqui é extraordinário. A gente olhar para as Escrituras e ver Jesus constantemente ele lidando com os pecadores, ele indo jantar, ele indo entrando nas casas, mas de uma forma tão especial, ele com a sua presença fazendo com que esses pecadores se arrependessem e tivessem uma compreensão que a própria vida deles era uma vida pecaminosa em relação a Jesus Cristo. Apesar do texto de Hebreus dizer que ele era separado dos pecadores, em relação a não ter uma vida contaminada pelo pecado, a própria vida de Jesus demonstra ele sendo essa pessoa que ia atrás do pecador, e que pela sua presença o pecador era contagiado pela santidade, pela santidade de Jesus Cristo, e ele era compungido a pessoa no seu próprio interior para olhar para si e ver que era realmente um pecador e quão estava distante de Deus, e por isso ele sentia ali o arrependimento na sua própria vida. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achou-se nos seus lábios.
apesar de que frequentemente os religiosos tentavam de todas as formas, de todas as maneiras, fazer com que Jesus caísse numa palavra contraditória, né? Eles tentavam armar sempre arapucas, mas eles pensavam que estavam tratando com um homem natural, e na realidade não era. Quem estava ali com eles era o Deus Filho, Deus Jesus. E na sua sabedoria infinita, ele conseguia ali demonstrar e sair dessas artimanhas e desse jogo, e desse caldo tão perverso desses religiosos. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Qual é o modelo referencial para a igreja? Jesus Cristo. Olhando para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Ele iniciou, é o autor, e é ele que vai concluir. E nesse caminho, é ele quem sustenta a nossa fé. E é olhando para ele que a igreja deve caminhar nesse mundo. Aproveitando isso, eu quero agora, nesse espaço, dizer o seguinte: é hora da igreja brasileira ela se unir em oração. Esse é o momento em que a igreja precisa se unir. Esse é o momento mais apropriado, né, da igreja se posicionar, conclamar os seus filhos à oração. Não é o momento da gente ficar degladiando na internet quem tem razão, quem não tem razão, se fecha, se abre. Eu acho que esse é o momento da oração. Dos líderes religiosos que têm grande expressão no cenário da nação, se posicionar e conclamar a igreja em orar. Independente da denominação, colocar em oração, se humilhar perante Deus, colocar a nação diante do Senhor em oração. Não é um momento de demonstrar um heroísmo, um fanatismo religioso, demonstrar ser maior do que o outro, melhor do que o outro. Isso é de uma carnalidade muito grande. Esse é o momento da gente se unir, da gente marcar o nosso posicionamento de uma igreja que demonstra amor ao nosso próximo, amor ao nosso semelhante, e que a igreja está em oração agora por toda a população do Rio de Janeiro, dos estados do Brasil e pelo mundo. É hora da gente se unir em oração. É hora da gente ter o exemplo de Jesus, né, e demonstrar o amor cristão para a humanidade. Não é o momento da gente se degladiar na internet, falar mal de um, de outro, pelo posicionamento de um, de outro. É um momento de oração. Não é o momento da gente vociferar, né, a raiva. Tem gente que parece um pitbull raivoso na internet, né, querendo demonstrar que é o líder religioso de expressão e que ninguém peita e que ninguém manda. Não, não, não. O momento é da oração, é de quebrantamento. O momento é da gente estar junto em oração. É o momento da igreja tirar momentos de oração para interceder pela humanidade, interceder pelos cientistas, para descobrir rapidamente a cura para esse vírus, e da gente estar unido em demonstrar o amor de Deus que está derramado em nosso coração. Concluindo a nossa lição de hoje, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Por isso ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Amém, meus irmãos. Uma lição riquíssima, né? Em que nós vimos aqui Jesus, esse homem perfeito, destacando a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. E aqui nós estamos encerrando o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical,
a lição número 12. Na próxima semana nós teremos a lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo, né? E está encerrando esse trimestre da Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD. Que Deus te abençoe, esteja um dia abençoado na presença de Deus, né? Que seja um dia produtivo, né? Aproveite esse momento que nós estamos aí em casa, né? Aqueles que estão obedecendo à quarentena, isso deveria ser aí toda a população. Aproveita aí para tirar momentos de oração, de louvor a Deus, né? De reunir sua família, de orar, de se quebrantar, de buscar a Deus em oração. E também faça coisas boas e saudáveis, né? Leia livros, escute música, veja filmes. Não fique só recebendo também essas informações, muita informação de doença, que isso pode ser ruim para o seu psicológico. Tenha equilíbrio com as informações que está vindo em prol aí da nossa vida, tá bom? Pai Santo e Justo, nós te louvamos por esse momento de estudo da sua palavra, de edificação, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estiveram acompanhando essa live, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, dando força, graça e abençoando. Te entregamos, Senhor, o nosso estado do Rio de Janeiro, que está passando por esse vírus, todo o nosso país, o mundo, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Rogamos a Ti a Tua misericórdia, nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecemos que não somos nada, Senhor. Essa enfermidade não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, posições, não adianta nada disso. Reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor. E aqui nos colocamos humildemente diante do Senhor. Tenha misericórdia do estado do Rio de Janeiro. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia das nações do mundo, Senhor. Dá sabedoria aos cientistas para descobrir a cura para essa enfermidade, Senhor. Nos colocamos diante da Tua presença. Já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.